Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui dando sequência ao nosso arco Destruindo o Modelo OSI e TCP/IP. Hoje estamos na aula número 5 com o tema capa de transporte, que responde à pergunta onde está o outro processo. Vamos lá, dando sequência à nossa aula, digo já, se não vocês não vão no canal, se inscreva, assina o sino das notificações, dá o like se gostar da aula, dá o dislike se não gostar e comenta aí sugestões, ideias, porque a ideia é crescer. Capa de transporte. A função principal da capa de transporte, vamos só situar a capa de transporte no modelo TCP/IP, no modelo OSI que estamos a botar aqui, corresponde à capa número 4, começando a contagem a partir da aplicação. A quarta capa e a primeira capa dentro das capas definir, conforme nós vimos na aula da primeira aula, nós dividimos o modelo OSI em duas subcamadas, as camadas superiores e as camadas inferiores. A camada de transporte é a quarta camada na hierarquia do modelo OSI com a composição da camada de aplicação e a primeira camada das camadas inferiores. Das camadas inferiores. Espero que percebam. A função principal da camada de transporte consiste em aceitar os dados da capa de seção no processo de transmissão. Depois da capa de seção vem a capa de transporte, segmentá-los sempre que seja necessário em unidades mais pequenas. Se o camada de transporte depois acessar os dados da camada de seção achar que para facilitar a comunicação que é a melhor condições, tendo em conta as condições de envio, ela achar que tem que dividir o fluxo de informação, os segmentos nesse caso, para tornar o seu envio mais rápido, ela faz, sempre que achar necessário. E passa a camada de rede. Por que ela segmenta? Porque vamos ver, quando nós estudamos o modelo TCP/IP, vamos ver que a informação da camada de transporte tem um tamanho fixo, máximo, que não pode oferecer cada segmento. Então, quando o dado supera esse tamanho da camada de transporte, da janela de segmento, então ela segmenta o que são por aí 1500 bytes, aí se não me engano. Então, quando o dado passa esse tamanho, ela divide em segmentos para poder transmitir todos eles. Passa a camada de rede, assegura que todos os segmentos chegam corretamente ao destino. Por quê? Porque ela controla todo o fluxo que ela transmite, ela controla. E assegura que todos chegam ao destino. Isso é que dá confiabilidade à capa de transporte. Permite que aplicações em rostos diferentes se comuniquem. Fazem com que o meu browser, minha página, quando eu abrir o meu browser de internet, se comuniquem com o servidor da Google HTTP. Quando eu abro o meu e-mail, também se comunique com o meu servidor de e-mail. Ou seja, se tu abre o WhatsApp no meu telefone e a outra pessoa também, eu mando mensagem pelo WhatsApp no telefone de uma outra pessoa, essa pessoa também se comunica pelo WhatsApp e esses aplicativos se comuniquem. Vamos lá ver. Serviço da camada de transporte. A camada de transporte proporciona serviços como tais: estabelecimento e liberação de conexão na rede. Esse é um serviço que ela proporciona. Controle de fluxo de informações entre os hosts. Multiplexação de comunicação em um mesmo canal. Aceleração dos processos de transferência de dados. Explicando isso, ela inicia a sessão computação de transporte a como de transporte opera ponto a ponto. Então ela estabelece uma conexão e pode também liberar a conexão, ou seja, terminar a conexão. Vamos ver que a camada de transporte ela tem um protocolo. Quando nós estudarmos o TCP/IP, vamos ver que a camada de transporte ela tem um pré-requisito que ela tem que cumprir para poder estabelecer uma sessão e também para terminar a sessão de transporte. E o controle de fluxo de informação entre os hosts, conforme vemos que ela assegura que a informação chega ao destino. Então, para assegurar essa tem que controlar o fluxo de informação que ela manda entre os dispositivos. E multiplexação da comunicação em um mesmo canal. Por que multiplexação da informação? O que é multiplexar? Multiplexar é passar várias informações de fontes independentes como se fosse vindo de uma única fonte. De outra forma, quando nós estamos ao nosso telefone, vamos abrimos o WhatsApp, abrimos o Facebook, abrimos o Messenger, TikTok. Nós estamos a utilizar isso tudo ao mesmo tempo e as notificações vão chegando. Estão chegando instantaneamente.
Então, o que faz com que isso é possível, com que isso seja possível, todas essas informações saem a partir de um único canal, porque nós temos um único canal para nos conectar à internet. Se queremos usar os dados do telefone, vai sair tudo pela, vai sair tudo pela antena do telefone. Essa antena do telefone vai nos conectar para todos os serviços de GSM. É possível que recebeste notificações de chamadas e tudo o resto. Então, como nós somos um único canal de comunicação, que estamos a passar a internet, mas estamos a usar várias aplicações ao mesmo tempo, então todas essas informações do TikTok, WhatsApp, o Messenger, Facebook e por aí fora, aplicações que nós estamos a ver, que estamos a usar instantaneamente. Essas são informações independentes, aplicações independentes, mas ao o protocolo, mas o modelo, a camada de transporte, ela pega todas as informações de aplicativos diferentes, multiplexa-as, faz a multiplexação que agrupa-os todas elas e envia toda de uma vez no canal de comunicação, porque o canal de comunicação é único. Então é o que quer dizer multiplexar, que é pegar várias informações independentes e enviá-la como fosse uma só. E isso acelera os processos de transferência de dados, fica mais rápido. Porque se fosse para mandar uma informação de cada vez, agora vai o WhatsApp, depois terminou vai o Facebook, depois vai o YouTube, seria muito lento. Então, com a multiplicação, acelera o processo de transferência de informação. De forma resumida, a camada de transporte ela usa protocolos de extremo a extremo, que seja comunicação ponto a ponto, remontagem de segmentos, no caso da recessão, em que nós vemos que ela segmenta os dados sempre necessários. Então, segmentar é dividir. Se ela dividir os dados na transmissão, na recessão, ela tem que montar os dados, que é a remontagem dos dados, montar para nós poder entender a mensagem. Controle de fluxo, por quê? Porque ela assegura que a informação chegue ao destino correto. Esse é o controle de fluxo. Multiplicação, que eu expliquei aí, que faz possível, que a através da transporte, que é possível nós usar vários aplicativos ao mesmo tempo no nosso telefone, no nosso dispositivo e sem complicação, sem que a informação do aplicativo ficar no outro e sem que tenha que esperar que um aplicativo primeiro faça o que tem que fazer e depois você pode utilizar outro. Que permite a funcionalidade de multitarefa nos dispositivos é a multiplicação, a câmara de transporte faz isso. E os protocolos de transporte mais conhecidos, mais famosos, que todo técnico tem que saber, todo mundo que trabalha na área das TICs tem que saber, todos que trabalham em redes, que é o protocolo TCP e UDP, que vão ser abordados quando falarmos do modelo TCP/IP, de forma detalhada. Por hoje é tudo, espero que gostaram da aula, dá um like, comentem os vídeos e tamo junto. Fui. Até a próxima.